Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de fechamento, o nosso bate-papo do pregão do dia 8 de agosto de 2013. Surpreendente o movimento no dia de hoje, um volumaço no mercado, o maior volume do mês, um dos maiores aí dos últimos 2 meses. Coisa linda, gente. O mercado realmente bombou no pregão de hoje. Foi até, de certa forma, surpreendente, tá? A gente não estava esperando isso, mas veio lá, vieram dados da balança comercial da China, resultado da Vale, foi aí, Grupo X, aí, OGX, NMX, enfim, acabou que o Bovespa disparou 3%. No final das contas, disparou aí 3%, a gente acabou ficando mais ou menos olhando, tá? Não foi um dia bom, gente, apesar do 3%. Como eu disse para vocês na sala, infelizmente, em alguns momentos, as coisas simplesmente não fazem sentido, não tem lógica, e a gente acabou não conseguindo mandar as compras no momento certo, em função da alta volatilidade do mercado, tá? Faz parte do jogo. Não vamos tentar nem dizer para vocês que poderíamos ter feito isso, aquilo. Não, se voltasse no tempo eu não entraria de novo. Tá? Parte do jogo. A gente não gosta de operar nessa volatilidade. Uma das nossas funções é tentar fugir da volatilidade. Logo a gente acabou então ficando fora. Aconteceu, fazer o quê? É o segundo dia da semana que isso acontece, então não tem sido uma semana produtiva, não é uma semana boa. A gente está trabalhando com muita dificuldade e continuamos esperando que isso melhore. Vamos tentar que as coisas engrenem aí. O pregão fechou muito bonito hoje. Vamos torcer para que amanhã a gente tenha uma continuação desse movimento, porque é um dia de queda forte, depois de um dia de alta forte. A gente não sabe mais direito o que fazer. A volatilidade está matando todas as operações, então tem sido difícil. De qualquer forma, vamos lá. Todo mundo cansado, mas amanhã, no novo dia, vamos ver se a gente consegue montar alguma coisa consistente aí para o pregão de amanhã, tá? Estou liberando minha tela para vocês. Vocês estão visualizando Ibovespa período diário. Deixa eu selecionar aqui alguma coisa. Deixa eu achar alguma coisa para anotar aqui, porque o Darcy não está. Então eu vou ter que fazer as anotações para montar um relatório para vocês, tá? Nós temos aqui compra, venda, ok. Nós temos aqui então a Ibovespa período diário, bem difícil de prever, de esperar um candle como o dia de hoje, tá? Foi realmente muito difícil, foi realmente muito complicado. Gente, não tem muita mágica, tá? Não tem muito aí o que fazer. A gente tinha rompido a consolidação para baixo aqui neste ponto, aqui neste momento. Hoje a gente teve uma alta forte, 3,12%, e infelizmente a gente não conseguiu pegar esse movimento, tá? E eu vou explicar até o porquê que a gente não conseguiu. Se vocês observarem aqui o nosso mini índice, tá? Vocês vão ver que a gente teve abertura do pregão rompendo máxima em relação aqui ao dia anterior, tá? Aqui neste ponto. A gente rompeu a máxima aqui do dia anterior, sinalizando a possível alta. Só que depois disso, a gente, aqui fez máxima do dia, depois disso, quando o volume entrou, a gente caiu. A gente fez mínima do dia, inclusive. Esta era a mínima do dia anterior e a gente fez nova mínima. Tá? Nesse momento, inclusive, nós vendemos o mini índice com um stop de 100 pontos, estopando, claro, porque é no seguinte, perdemos 100 pontinhos aqui. Aí, depois do mercado fazer mínima, ele montou um movimento que a gente chama trilho de trem, ou seja, queda, alta, queda, alta. Isso aqui, gente, é uma sinalização fortíssima de volatilidade, tá? Este movimento aqui, ó. Vou tentar selecionar ele aqui. Opa, não estou conseguindo. Agora sim. Isso aqui, ó, gente, tá? É um movimento fortíssimo de volatilidade, indicação de volatilidade, e é melhor ficar de fora.
A gente simplesmente rompeu e veio do 47.460 para o 49.320. São quase 2.000 pontos. Tá? Difícil até falar alguma coisa. O volume, aqui o volume foi alto pra caramba e depois até caiu um pouco. Mas o volume entrou no dia mesmo na hora da queda, na hora da venda. Aqui entrou o volume. Então a gente teve uma queda com mínima do dia com volume alto. E logo depois o índice disparou 2.000 pontos. Quase 2.000 pontos, 1.800 pontos. Gente, é praticamente impossível pegar um movimento desse. Tá? Depois que ele fez esse movimento inteiro, a gente até tentou comprar alguma coisa por aqui, estopando posição, enfim. Então, cara, o dia foi difícil, faz parte do jogo, mais uma vez. A época é difícil, a volatilidade está enorme, não tem muito o que fazer. Tá? Mas para amanhã, vamos torcer que a gente tenha a continuação desse movimento. Rompendo 49.230, nós temos alvo em 49.669, depois em 50.000 pontos, 50.655, tá? Então, eu acho que é bem interessante aí o dia de amanhã se a gente tiver uma alta. Não vamos nem criar muita expectativa, porque as últimas vezes que a gente criou essa expectativa, a gente acabou não conseguindo aí fazer as operações, enfim, não conseguimos confirmar o que a gente esperava. Né? O Deison disse que as quintas-feiras sempre tem movimento. Pois é, Deison. Até tem estudos assim, mas eu não gosto muito disso, cara. Todo dia pode ter movimento, tá? Depende do que você está olhando. Movimento do quê? Enfim, ontem teve movimento do Magazine Luiza, era quarta-feira. Então, enfim, não faz muito sentido isso, mas hoje teve movimento bom. Vamos lá. Ibovespa, beleza. Dow Jones, tá? Dow Jones não fez nada de consistente o dia inteiro, foi lá embaixo, voltou lá em cima, fechou no 0 a 0. O volume continua abaixo, não tem muito o que fazer. Vou iniciar as análises com a JBS. Tem uma alta forte JBS, tá? Eu ainda desconfio desse papel, eu ainda não gosto dela. Ela está numa região de forte volatilidade e aquela história, daria para pensar numa compra dela? Daria, tá? O volume aumentou um pouco, o intraday dela foi muito complicado, também fez mínima do dia, depois estourou para cima. Então é aquela história, gente. Como a gente nos últimos dias, eu acho que um dos nossas maiores qualidades é reconhecer os erros. Nos últimos dias nós temos pecado por estarmos conservadores demais, tá? Então eu vou recomendar a JBS, vou colocar ela aqui, apesar dessa volatilidade toda, JBSS3, tá? Eu vou colocar ela na compra para a gente tentar aí aproveitar esse movimento. Está volátil, mas está andando, esse é o fato. Marfrig, tá? A JBS, perdão, é rompendo aqui 7,27, tá? Ela tem alvos aqui na região de 7,36, 7,46 e depois 7,77, tá? Aí nós temos aqui a Marfrig, essa não foi legal, muita volatilidade, também não gosto muito dela. BTOW3, bonita no dia de hoje, rompeu aqui essa região do 12,49, fez nova máxima, ficou legal, fechou acima. Para amanhã ela pode ficar legal se romper aqui esse 12,88, o próximo alvo dela, a região dos R$13, tá? E daí rompendo os 13, vamos tentar encontrar alguma coisa para ela. É uma região de resistência dela, mas rompendo aqui os 13, a gente pode ficar de olho nela lá na região de 14, 15, 14,67, enfim, tem um monte de objetivo lá em cima. Eu acho que esse ativo pode ser bem interessante para a gente acompanhar. Tá? Então vamos colocar também uma compra aqui em BTOW3. Tá? Além da BTOW, a gente tem Lame 4, não gosto da Lame, é só volatilidade. Lojas Renner, também é só volatilidade por aqui, também não gosto dela, também acho que é muito complicado. A BVMF3 voltou tudo, a gente estava vendido, estamos vendidos nela no diário ainda. Pô, dia de alta ela hoje 4%, depois de fazer nova mínima. A volatilidade desse papel é enorme, então eu prefiro realmente ficar de fora dela. Não gosto. Acho que as coisas estão bem complicadas, tá? Para a BVMF. Fibria não fez nada, a gente recomendou ontem, hoje ela não fez nada.
olhando aqui nos 60 minutos, ela continua enrolada, não está legal. Eu acho que ela ainda pode desenvolver, tá? Se perder esse 23,80, mas vamos ficar fora. A volatilidade foi enorme nela aqui, o dia de hoje foi complicado, montou pivô de alta, enfim, não fez nada, então vamos ficar fora dela. A Suzano, a SUSB5, também está muito enrolada, também não gosto dela. A Klabin, KLBN4, também muito enrolada. Teve um dia de alta forte hoje, 3,7. Mas eu me interesso pela Klabin, na verdade, algo acima aqui desses 11,34, alguma coisa nesse sentido. Até aqui ela vai enfrentar ainda bastante volatilidade, eu prefiro ainda ficar de fora. Tá? A Hipermarcas fez um movimento muito violento hoje, chegou a bater 17,68 lá no começo do pregão. Depois foi voltando, fechou a R$17. Então também não dá para falar nada, só que a volatilidade está assustadora. A Cosan também está bem complicada, também está bem volátil. A Embraer também está muito enrolada, tá? Bem complicada a Embraer, fez mínima, voltou tudo. Dá para pensar numa compra? Olha, gente, pelo semanal até que eu gostei, viu? Pelo semanal zero até que eu gostei. Vamos fazer uma apostinha em Embraer também, tá? Como eu disse, talvez seja a hora de correr um pouco mais de risco aí. Embraer, NBR3, 19,13 rompendo, dá para a gente pensar numa comprinha aí, tá? A Cielo, ela está muito enrolada, tá? Não estou gostando da Cielo também. Petrobras, a Petro 4, ela está também aqui muito enrolada. Teve uma alta forte hoje, voltou bastante, o volume continua baixo. A Vale, volumaço da Vale, e apesar dela ter voltado bastante, eu ainda gosto de recomendar a Vale. Tá? Eu acho que ela montou um pivô aqui no diário, rompeu a consolidação, e ela pode ficar muito bonita. Tá? Então a Vale, se ela romper esses 30,18, eu acho que vale a pena acompanhar, ela pode ficar legal. Ela deve ter objetivos aqui na região de 30,74, R$31, alguma coisa nesse sentido. Tá? A Gerdau, a GGBR4, ela tem teve um dia de muita enrolação, eu também não gostei dela. CSN também foi muito volátil no dia de hoje. A Usiminas também foi muito volátil, voltou tudo. A Gol 4, alta forte, consistente, faltou um pouco de volume para o ativo. Tá? No semanal ela está interessante e eu vou fazer uma apostinha na Gol. Tá? Eu vou colocar a Gol aqui, rompendo, Gol 4, rompendo aqui esses 7,29 com alvo aqui nesses 8,40. Tá? Então eu também gosto um pouco aí da Gol. Temos a Braskem, vou mostrar as X, né, que não vai recomendar, mas elas subiram hoje. Então, 9% no OGX, MMX hoje 8%, então puxaram bem o índice aí também. Tá? A Braskem, BRKM5, está de novo lá próxima da máxima anterior dela, que é o 17,67. Já se aproximou outras vezes, eu já não gostei, tá? Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar. Vou colocar também aqui, vou tentar ampliar um pouco o leque do que a gente está falando. Eu gosto de ressaltar que isso aqui não é recomendação. Fecha o olho e compra. Compra se romper 17,67. Se não romper, não compra. Tá? Que fique bem claro. PPAS3 teve um dia de alta forte, está recuperando um pouco. No semanal ainda está muito estranho. Ainda está muito indefinido. Tá? A gente tem aqui uma máxima lá em 22,29, ele enrolou por aqui. Nos 60 minutos está vindo do lado de baixo. Talvez seja um dia interessante para comprar Banco do Brasil, tá, gente? No semanal está testando fundo também, tá? Vamos colocar ele também lá. Vamos correr um pouco de risco aí, que eu acho que talvez a gente tentando um pouco mais, as coisas possam acontecer, tá? Bradesco, mesma coisa, vamos pensar numa compra dele, apesar da volatilidade. Ele também abriu um teste de fundo semanal e fechou um candle de alta maravilhoso. Então vamos lá, Bradesco, BBDC4, pode ficar interessante se romper 28,10.
E Tube 4, mesma coisa, também abriu um teste de fundo no semanal, corrigiu bem pouco, deixou um candle bonito de alta com volume. Então, Tube 4 também pode ser interessante. Tube, aí nós temos Brasil Foods, bastante enrolada. MRV, teve um dia de alta, teve um bom volume. Eu não gosto dela até os 7,48, tá? Só depois disso aí, apesar da alta forte que ela teve hoje, eu não vou recomendar. Vamos esperar ela bater lá no 7,48. A PDG, a volatilidade dela foi absurda, então é melhor ficar fora. A Gafisa teve uma alta espetacular, mais de 8%, lá no fundo, lá do semanal. E quem gosta pode fazer uma apostinha, tá? A Gafisa rompendo 2,85, ela tem algo lá em cima, nos 3,25. Então eu vou recomendar também a GFSA3, a Gafisa, pelo candle que ela teve aqui muito próximo do fundo. Faltou o volume, é claro, mas quem quiser arriscar, enfim, dá para brincar um pouquinho com ela. Tem gente que gosta de papéis baratinhos para riscar, tentar ficar para longo prazo, enfim, está aí uma possibilidade, tá? A Cirela, alta fortíssima, mas é muito volátil. E a Rossi também foi lá embaixo e voltou tudo, fechou praticamente na máxima, tá? Também a volatilidade pegou, também foi complicado, também achei que, enfim, a Rossi eu prefiro esperar um pouco mais, tá, gente? Acho que ainda não está na hora, vamos ficar só com a HFIS, ok? A HGTX3 teve mais uma vez um dia de alta, o volume dela foi baixo, a volatilidade foi muito alta, ainda prefiro ficar fora dela. A LLL só enrolou e eu tenho uma apostinha para vocês que é a Multiplus, tá? MPLU3. Então eu vou colocar no relatório para todo mundo acompanhar amanhã. É uma operação extremamente arriscada, contra a tendência. Deve ter resultado dela para sair em breve, então isso deve ter bastante volatilidade. Mas de qualquer forma, montando aqui um pivô de alta, de repente rompendo aí R$24, ou até rompendo a máxima do dia aqui nos próximos dias, ou até depois de amanhã, segunda-feira, enfim. É um ativo que está muito interessante, caiu muito e precisa corrigir. Tentar aproveitar essa onda dessa correção, ok? Contrato de café, CFU13, contrato de café arábica, muito enrolado por aqui, não gosto muito dele. Contrato de milho, CCMU. Só um minutinho. Só um pouquinho, gente. CCMU13 está aqui, muito enrolado, não gosto muito dele. BGIQ13, boi gordo, cedeu hoje, rompeu essa consolidação, já tinha feito isso aqui, eu prefiro ainda ficar de fora. O contrato de mini dólar, WDO, eu acho ainda que não está na hora de montar a posição, de recomendar a venda, ele continua muito enrolado por aqui, eu prefiro esperar mais um pouquinho. E o nosso mini índice, que é o WINQ13, WINQ13, com essa alta toda que a gente teve hoje aí, não faz sentido a gente falar em venda. Vamos pensar numa compra, se ele romper aqui os 49.320, com alvo aqui nessa região aí dos 49.595, depois, é claro, o alvo lá nos 50 mil pontos, tá? Então também possibilidade de compra aí no mini índice para amanhã, ok? É isso aí então, gente. Deixa eu colocar aqui, perdão, faltou WINQ13, tá? É isso aí então, gente. Vamos encerrando aí o nosso bate-papo. Torcendo para que amanhã a gente consiga uma continuidade desse movimento. Vamos ficar ligado amanhã na abertura do pregão. Tem um monte de recomendação de compra. Se o mercado abrir alto, a gente deve ter boas oportunidades. Vamos tentar fazer um dia melhor. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um excelente descanso a todos. Amanhã a gente vai estar ao vivo aí, a partir das 9h30, lá no auditório, nosso código de abertura, passando para vocês aí já as análises dos futuros, enfim, a gente vai estar com vocês aí, tá? Quem não participa ainda é só acessar www.interinvesteducacional.com.br e fazer aí o seu cadastro, que a gente vai liberar gratuitamente para vocês uma semana de teste para conhecer nosso trabalho. Um abraço a todos, um bom descanso e a gente se vê amanhã. Até lá.